Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de redação com a turma do 5º ano. Hoje nós iremos revisar os primeiros gêneros que nós vimos aqui no início do terceiro bimestre, que é o gênero mito e história em quadrinhos. Vamos começar pelo gênero mito, né? Bom, gente, o que é um mito? O mito que são narrativas que são utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Ou seja, os povos antigos, eles tinham dúvidas, né, sobre o que acontecia com a natureza, esses fenômenos que eles não sabiam explicar. Na época, eles não compreendiam isso, então eles criavam essas histórias para explicar esses fenômenos. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo que nós chamamos de mitologia. Então, o conjunto de mitos forma a mitologia. Nós temos várias, né? Temos mitologia, a mais conhecida é a mitologia grega, né? Nós temos grega, temos mitologia egípcia, temos várias. O objetivo de um mito é transmitir conhecimento, né? Além da transmissão desses conhecimentos, desses valores, eles também gostam de explicar fatos que a ciência não havia explicado. Ou seja, por que acontecia a chuva? A ciência ainda não tem uma explicação para o fenômeno chuva. Então, tinha um mito que explicava por que acontecia a chuva. Eles também queriam explicar a origem de tudo aquilo que existe e que é considerado para um determinado povo, né? Ou seja, o que é importante? Como surgiu o mundo, de que vieram, qual elemento foi o que gerou os primeiros, né, seres, as primeiras fontes da natureza. Então, eles criavam essas histórias para explicar esses fenômenos. Ao longo do tempo, os mitos foram assumindo outros significados e o seu uso passou a determinar outros sentidos. Porque a gente teve a evolução da ciência, né? Foi descoberto como é que os fenômenos aconteciam. Então, esses mitos, eles não serviam mais para o que era assim, o primeiro objetivo deles, né? Que era explicar esses fenômenos. Eles não passaram mais a ser usados para isso, mas eles passaram a ser utilizados com outros sentidos. Inicialmente, ele vai se referir a uma narrativa fantástica, bem fantástica mesmo, né? Que era compreendida como verdadeira. Explicava a origem de tudo que era relevante para a vida humana. Então, assim, todas as histórias os mitos, né? Todas essas histórias, elas eram extremamente fantásticas. Aconteciam coisas, assim, bem diferentes, bem absurdas, né? Mesmo assim, elas eram compreendidas como verdadeiras. A partir da produção de conhecimentos baseados na lógica, os simbolismos dos mitos foram sendo abandonados. Ou seja, a ciência começou a mostrar como as coisas aconteciam e aí essa simbologia dos mitos, elas foram deixadas um pouco de lado. E essas histórias passaram a ser consideradas fictícias, ao invés de serem histórias reais. Atualmente, o mito ele pode ser o sinônimo de falsidade ou mentira. Quem é que nunca escutou isso? Verdade ou mito? Ou seja, verdade ou mentira. Então, o mito estava relacionado a uma história que era incoerente, que não tinha coerência com a realidade. Características do mito, né? Primeira característica, ele é um texto narrativo, ele vai contar uma história. Não possui uma lógica rigorosa, ou seja, na verdade ele não tem lógica. Ele está bem longe, é bem fantasioso, bem fantástico. Não há limite sobre o que é natural e o que é sobrenatural. Então há essa questão de é uma história tão fantástica que não tem esse limite. A linguagem é uma linguagem de fácil compreensão, que a pessoa que lê facilmente já conhece e já vai entender a história. Os principais temas envolvidos nos mitos eram o surgimento do universo e também o surgimento dos elementos da natureza, assim como também explicar os fenômenos naturais. Repletas de relações entre os deuses que fazem nascer o universo e os elementos naturais. Então, geralmente essas histórias eram repletas de deuses, né? Tinham vários deuses e esses deuses estavam relacionados a tudo que acontecia no universo. Tinha caráter explicativo, explicava alguma coisa, ou simbólico. Simbolizava o amor, simbolizava a guerra, simbolizava alguma coisa. Alguns acontecimentos, eles podem, se forem acontecimentos históricos importantes, se tornarem um mito, desde que as pessoas dessa cultura agreguem uma simbologia
que torne aquele fato super relevante para as suas vidas. Ah, não, esse aqui é muito importante para explicar a questão do ciúme, ou então a questão da vaidade, e aí acaba virando um mito. Os elementos são elementos de textos narrativos, né? Narrador, que pode ser o observador ou narrador personagem, o enredo, que é onde vai se desenrolar todas as ações, os personagens, protagonista, que é o personagem principal, antagonista, que é como se fosse o vilão, né? Que vai contra o protagonista, e também os personagens secundários. O tempo, quando aconteceu, e o espaço onde aconteceu. Esse tempo e esse espaço, eles podem não vir tão, né, determinado enquanto aconteceu. Pode ser há muito tempo atrás, tá bom? Não vem, às vezes, bem específico. A estrutura, você vai ter primeiramente o título, que é um título bem direto ao que vai ser tratado, né? Por exemplo, a Caixa de Pandora vai falar da história de Pandora. A apresentação, que é o nosso primeiro parágrafo, como se fosse a nossa introdução. Nesse caso, o autor vai apresentar personagens, local, o tempo em que aconteceu aquela trama. Logo em seguida, nós temos desenvolvimento, que são aqueles parágrafos do meio da história, né? O meio da história. E vai focar nas ações dos personagens. O clímax, que é aquele momento mais emocionante da narrativa, que todo mundo se admira do que aconteceu. E por último, o desfecho, que é a conclusão final da história. Muito cuidado para não confundir mito e lenda, gente, tá? O mito, ele explica a origem do mundo e fenômenos da natureza. Lenda, acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, certo? No mito, nós temos os personagens que são deuses, semideuses ou heróis. A lenda, ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo, e essas histórias estão baseadas em algum acontecimento histórico. Então, olha só, gente, Saci, Curupira, a Iara, Boitatá, são lendas, não são deuses, são lendas. Caixa de Pandora, Ícaro, né? No caso, esses aí são todos mitos, tá bom? Porque estão baseados em deuses. Agora, o nosso próximo gênero, que é história em quadrinhos. Bom, primeiramente, o que é uma história em quadrinho, ou uma HQ, como é conhecida, né? É uma arte de narrar histórias por meio de desenhos e os textos dispostos em sequência, ou seja, são desenhos, sequências de desenhos que vão contar uma história. Normalmente pode aparecer na horizontal, mas existem alguns que vêm na vertical, né? Que é o em pezinho, que acontece muito com Snoopy, Turma da Mônica. Objetivo. Bom, gente, o objetivo de uma história em quadrinho é entreter, é divertir, é fazer com que as pessoas riam ao lerem, né? Mas também pode transmitir uma informação, um alerta à população. A famosa alfinetada no assunto que está sendo importante naquele momento. Vamos falar um pouquinho sobre a origem das histórias em quadrinho, aqui é só um resuminho, né, já que é uma revisão. No final do século XIX, o americano Richard Outcault criou o The Yellow Kid. O The Yellow Kid era um menino que andava com um camisolão amarelo, né? E ele vivia nos guetos de Nova York e vestia esse camisolão, falava gíria, mas ao mesmo tempo trazia reflexões sobre como era a sociedade naquele momento. Principalmente questões urbanas, questões raciais e o consumo. Também criticava muito o consumismo da época. Mais tarde, passou a ser publicada pelo jornal New York Post, né? Ou seja, ela passou a ter uma seção para ela. Trazia esses balãozinhos de textos que eram marcas fundamentais das HQs, né? Ou seja, esses balãozinhos viraram uma marca de uma história em quadrinhos. Depois eles receberam o nome de comics porque elas eram de humor. Eram consideradas má influências devido às temáticas abordadas. Como elas falavam de alguns assuntos, por exemplo, no The Yellow Kid, falava dos problemas da sociedade, falava sobre o consumo, né, falava sobre questões raciais, ou seja, são temas mais polêmicos, eram consideradas má influências. No início do século XX, elas já vinham estampando jornais, né, principalmente com charges políticas, e já tinham até personagens fixos. Na década de 20 e 30 apareceram personagens que nós conhecemos até hoje, como Gato Félix, Mickey Mouse, o Pato Donald, o Batman e o próprio Super-Homem.
década de 30 foi a década de ouro, a era de ouro das histórias em quadrinhos, porque surgiram os comic books, que eram livros que traziam uma história completas, que eram os gibis. Na década de 60 ela teve uma importância também gigantesca, porque ela invadiu o mundo acadêmico e foi muito utilizada por estudantes e por professores. E ela é utilizada até hoje, né, para ensinar os alunos também alguns assuntos críticos. A gente vai mostrando pontos de vista, né, pelas histórias em quadrinhos, também para aprender a interpretar o que a gente está lendo. Então, assim, até hoje, desde a década de 60, as histórias em quadrinhos, elas são muito utilizadas dentro das escolas e das universidades. O Brasil, que a gente teve de super importante, foi em 1950, quando Maurício de Souza criou os primeiros personagens, né? Que foi o Bidu e o Franchinho. Logo depois, ele surgiu Magali, né? Criou a Magali, criou o Cebolinha, Cascão e a Mônica. No começo, a Mônica ela só era uma coadjuvante nas histórias do Cebolinha. Depois, ela se tornou a personagem principal. A Turma da Mônica cresceu tanto, mas tanto, que ela já publicou mais de 1 bilhão de revistinhas. Foi exportada para cerca de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, assim, olha o tamanho que essa historinha, né? Olha onde ela foi, onde ela chegou, até onde ela já está atingindo, né? Mais de 1 bilhão de revistas que já foram publicadas. Características das HQs, né? Primeiramente, a presença de linguagem verbal, que são os textos, e não verbal, que são as imagens. Letras diferenciadas, às vezes bem grandes, bem chamativas, às vezes pequena, tá muito dependendo do humor do personagem. Discurso direto, ou seja, fala do próprio personagem, não tem o narrador para transcrever essa fala. Vai ter uma sequência de imagens que vão formar uma cena, e os sinais de pontuação são bem variados e vão reforçar a voz do personagem e indicar sentimentos. Às vezes aparece 3 pontos de exclamação, 2 de interrogação e 1 de exclamação, e eles misturam bastante para reforçar a voz desse personagem ou para indicar um sentimento. Vai possuir como fundamentos básicos de uma narrativa, né, nas suas historinhas, ou seja, vai ter um enredo, tem os personagens, tem o lugar, tem o desfecho, tem o tempo em que aconteceu. Todos os elementos presentes em uma narrativa. Também vai apresentar onomatopeias, que são aquelas palavras que reproduzem sons, tic-tac, brum, pou, né? Todas as palavrinhas que reproduzem sons são muito utilizadas nas HQs. E balões para representar as falas, tá? Esse formato do balãozinho vai indicar a intenção distinta, a intenção do personagem. Gente, os balãozinhos são uma característica presente em quase todas as histórias em quadrinhos. O Armandinho, que é uma tirinha, né, também aqui, que eu utilizo bastante nas minhas provas, gosto bastante das historinhas do Armandinho. O Armandinho, ele não utiliza balãozinho, ele só traz um tracinho para dizer quem está falando. Geralmente, quando aparece ele e a mãe, eles não mostram o rosto da mãe, só mostram a perna da mãe, como se a mãe fosse bem mais alta do que ele, e aí ele coloca tipo uns tracinhos para dizer quem está falando. Ele não traz balões, mas coloca uns tracinhos para dizer quem está falando. E aqui o formato de alguns balões, né, para que a gente possa entender a intenção do balãozinho. O balão de fala comum, o balão que tem mais de um personagem falando, esse pontilhadozinho tracejado é o de sussurro, esse de nuvem é o pensamento e esse todo espetado é o balãozinho de grito. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo da nossa revisão, já que ele é um conteúdo voltado, né, para a nossa avaliação parcial da terceira etapa. Eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo bons estudos a vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!